Olá pessoal, estou aqui novamente para continuar essa mini maratona de aulas que a gente está tendo aí. E dessa vez trouxe um assunto que é inteiramente ligado à transitividade verbal, tanto que ainda faz parte da mesma matéria, é como se fosse um subtópico. Então, quando a gente fala, continuando aqui sem enrolar, quando a gente fala de termos da oração, a gente quer dizer, a gente se refere a termos classificados sintaticamente. Ou seja, são sujeitos, núcleo do sujeito, predicado, coisas simples assim, não chegam a ser classes gramaticais. E existe uma divisão entre esses termos da oração: essenciais, integrantes e acessórios. O próprio nome deles já entrega o que eles fazem. Só que eu trouxe uma pequena explicação aqui, uma analogia. Imagine um corpo. Aí eu tenho o corpo nu. O corpo nu são os termos essenciais. Os termos integrantes são as roupas que esse corpo nu vai usar. A pessoa usou os termos integrantes, já não está mais pelada, já está usando roupa. E os acessórios são meros acessórios: relógio, anel, touca, pulseira, uma luva. São acessórios, literalmente acessórios. Então, com essa analogia fica muito fácil da gente entender quais são os termos da oração. Então, quando a gente observa os termos essenciais, temos sujeito, sujeito predicado, sujeito determinado e oração sem sujeito. E jamais existirá uma oração sem predicado. Isso é impossível de acontecer. Então, são sujeito predicado, indeterminado e oração sem sujeito. Reparem que até mesmo a oração sem sujeito faz parte dos termos essenciais. E existem três tipos de predicado. Agora que a gente viu que não existe uma oração sem predicado, existem três tipos. O predicado verbal, ele tem uma estrutura que ocorre uma nucleação no verbo, ou seja, o núcleo do predicado verbal está no verbo. Justamente por isso ele recebe o nome de predicado verbal. O núcleo significativo se concentra no verbo. O predicado nominal é o contrário. O núcleo significativo se concentra no nome, ou seja, no sujeito. E temos o predicado verbo nominal, que é basicamente os dois. Possui dois núcleos significativos, um no verbo e outro no nome. Um no verbo e um no substantivo. Um no substantivo e no sujeito. Aí vamos ver os verbos aqui, só para revisar. A gente acabou de ver isso, mas vamos ver novamente. Temos o transitivo, que é nocional ou significativo, ou noção e significado no sentido de ação, é o predicado verbal. Intransitivo é nocional e significativo, noção e significado no sentido de ação, mas o transitivo ele é incompletude e o intransitivo é completude. Um é incompleto e o outro é incompleto. E é predicado verbal também. O verbo de ligação é o verbo relacional, ele relaciona o verbo e o sujeito. Ele serve para relacionar o verbo e o predicativo. Não tem ação, verbo não nocional, chamado de predicado nominal, certo? Ação indica verbo transitivo e intransitivo. A gente tem uma tabelinha aqui que dá para entender facilmente. Se temos um predicado verbal, ele não tem ligação e não tem predicativo, certo? Então ele não tem ligação e nem predicativo. O predicado nominal tem ligação, tem verbo de ligação e tem predicativo. Ele tem que ter os dois para ser nominal. E predicado verbo nominal não tem ligação, não tem verbo de ligação e tem predicativo. Então é simples. Verbal não tem nenhum nem o outro. Predicado nominal tem os dois. E predicado verbo nominal não tem um e tem o outro. Agora, exemplos gerais. Vamos ver um exemplo de um predicado verbal. João comeu a torta. Comeu é verbo transitivo direto. João é sujeito. Comeu a torta é predicado verbal. O verbo é núcleo do predicado verbal. Então, o núcleo está no verbo, certo? Comeu é o núcleo. Isso aqui é todo o predicado verbal. Então, é simples a gente entender. Comeu a torta é o predicado verbal. O predicado verbal a gente costuma dizer que é tudo aquilo que sobra que não é sujeito. Sujeito é uma coisa, predicado é outra, tá? Então, o predicado é o resto do sujeito. O predicado nominal aqui, por exemplo, João é inteligente. O verbo é ser, o que é, né? Um verbo de ligação. O verbo de ligação, como eu disse, o sujeito é João.
predicativo do sujeito é inteligente, é uma característica, está qualificando o sujeito. É inteligente, é um predicado nominal, núcleo significativo inteligente. Então a gente tem aqui um predicado nominal. E o predicado verbo nominal. Maria viu o jogo empolgada. O verbo ver é um verbo transitivo direto. O sujeito é Maria. O objeto direto é o jogo, certo? O predicativo do sujeito é empolgada. Está caracterizando, qualificando Maria. Ela está empolgada. O predicado verbo nominal é via o jogo empolgada. Tudo aquilo que fora o sujeito. É um verbo transitivo direto, como núcleo significativo no verbo, e é um predicativo do sujeito. Que tem um número significativo, o núcleo significativo no nome. Agora um exemplo do material que eu peguei. Vamos lá. Predicado verbal. O núcleo é um verbo e o verbo nunca será de ligação. Então esse verbo ele não pode ser de ligação. Ou seja, ele é um verbo transitivo direto, um verbo transitivo ou um intransitivo. Os empresários fizeram uma proposta aos trabalhadores. O verbo é fazer. Quem faz alguma coisa é um verbo transitivo direto e indireto. Ou seja, ele tem dois complementos. O objeto direto, que é uma proposta, e o objeto indireto, que é aos trabalhadores. O sujeito é os empresários, mas o núcleo do sujeito é apenas empresários. O predicado é um predicado verbal, ou seja, o núcleo está no verbo. Então, tudo além do sujeito é um predicado verbal. As aves ciscavam o chão. Sujeito, as aves. Núcleo do sujeito, aves. Verbo, ciscavam é um verbo transitivo direto. O objeto é direto, o chão. E o predicado é um predicado verbal, ou seja, tudo isso aqui é um predicado verbal. Agora vamos ao predicado nominal. O núcleo é um nome e o verbo será sempre de ligação. Então, se predicado verbal é simples, verbo de ligação. As flores são lindas. Sujeito, as flores. Núcleo do sujeito, flores. Verbo é um verbo ser, né? Porque são, verbo ser. É um verbo de ligação, tá ligando e tem que ter uma característica obrigatoriamente quando é um verbo de ligação. No caso aqui, o predicativo do sujeito está indicando característica lindas. E é um predicado nominal. Tem um núcleo no nome. São lindas. Isso é o predicado nominal. O réu permaneceu calado. Sujeito, o réu. O núcleo do sujeito é réu. O verbo é permaneceu, que é um verbo de ligação. E o predicativo do sujeito é calado. E o predicado é um predicado nominal, ou seja, tem um núcleo no nome. Tudo isso aqui é o predicado nominal. E o predicado verbo nominal. Existem dois núcleos. Um verbal e um nominal. É o verbo transitivo, mais o predicativo do sujeito. Os alunos fizeram a prova. Eu acabei repetindo aqui, eu vou apagar rapidamente. Os alunos fizeram a prova. O sujeito, os alunos. O verbo fizeram. Está no sentido de execução, de executar, de realizar algo. Né? Realizar, no caso, executar a prova, fazer a prova. O objeto direto é a prova, ou seja, se é objeto direto, então ele é um verbo transitivo direto. E o predicado fizeram a prova, predicado verbal, núcleo no verbo, porque não tem verbo de ligação nem predicativo. Então, aqui é um predicado nominal. Os alunos estavam tranquilos. Sujeito, os alunos. Núcleo, alunos. Verbo, estavam, é um verbo de ligação. E o predicativo do sujeito, ou seja, a característica é tranquilos. Estavam tranquilos. Predicado nominal, núcleo no nome. Predicativo do sujeito, como eu já disse, é uma característica. Então, tudo isso aqui é um predicado nominal. Certo? Os alunos fizeram a prova tranquilos. Sujeito, os alunos. Núcleo, os alunos. Ou núcleo, alunos. Verbo fizeram, é um verbo transitivo direto, ou seja, ele recebe um objeto direto, a prova. O predicativo do sujeito é tranquilos, ou seja, a qualidade não, a característica. O predicado fizeram a prova tranquilos, é um predicado verbo nominal. Temos o verbo transitivo mais o predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito mais verbo transitivo. Certo? Então ele tem os dois. A despedida deixou a mãe aflita.
Sujeito, a despedida. Núcleo do sujeito, despedida. Objeto direto, a mãe, né? Como é um verbo transitivo direto, é um objeto direto. A mãe. Predicativo do objeto direto, aflita. Então a gente pode ter um predicativo do sujeito ou do objeto, certo? O predicado é um verbo nominal, deixou a mãe aflita. Por quê? Porque aqui a gente tem um predicativo do objeto direto. Por isso que esse predicado é nominal. Deixou a mãe aflita. Esse é o predicado verbo nominal. Ou seja, temos os dois. Pedro acha Bruna linda. Sujeito Pedro. Verbo achar, que é um verbo transitivo direto. Objeto é um direto, cara, né? Porque é de um verbo transitivo direto. Predicativo do objeto direto é linda. O predicado é verbo nominal. Acha a Bruna linda. Só um momentinho. O predicativo do objeto direto vai ser a característica que está dentro do objeto direto, tá? Só para exemplificar. Então, se eu tenho uma característica, por exemplo, Bruna, e linda está qualificando Bruna. Então, ou seja, isto está qualificando o meu objeto. É um pouco raro de acontecer, mas acontece e é bom a gente saber. Então, o que qualifica o objeto é chamado de predicativo do objeto direto. Os alunos fizeram uma prova difícil. Sujeito alunos, adjetivo difícil, adjetivo é uma característica. O verbo fizeram, um verbo transitivo direto. Objeto direto, uma prova difícil. Então, é um predicativo verbal com núcleo no verbo. Galera, vocês podem ver que a maioria dos verbos que aparecem, eles são verbos transitivos diretos. Eles são a maioria. Mas existe, é claro, verbo transitivo direto em muitas frases, em muitos livros, textos. Mas a maioria dos verbos são transitivos diretos. Então, o último exemplo aqui para a gente finalizar. Os alunos consideram uma prova difícil. Sujeito os alunos, o núcleo do sujeito alunos, né? Adjetivo difícil, verbo considerar, que é um verbo transitivo direto, objeto direto, uma prova, predicativo do objeto direto, uma prova, está qualificando o objeto direto. Então, a gente tem aqui um predicativo verbo nominal. Aqui a gente tem alguns exercícios, mas eu acho que não cabe no contexto a gente falar sobre eles. Talvez em uma próxima aula. Mas é isso aí. Muito simples, tipos de predicado. Agora a gente vai para os tipos de sujeito, concordância nominal, concordância verbal e decolar aí. É isso aí. Força e honra. Até a próxima.